Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 21 de junho, terça-feira, dia de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, nascido em 1568, foi um moço muito ativo. Sua mãe, mulher piedosa, educou-o nas coisas divinas e, após sua primeira comunhão, cultivou grande união com Jesus. Tinha grande domínio de si e estava sempre atento às atitudes de caridade. Tornou-se religioso na companhia de Jesus, os jesuítas, e foi muito dedicado à oração, meditação e caridade. Era sempre solícito para com os pobres. Ao cuidar dos doentes, contraiu também a doença que o levou à morte, quando tinha apenas 24 anos. Evangelho de hoje, Mateus 7, versículos 6 e do 12 ao 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem tireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. O texto de hoje nos chama a vigilância. Em que sentido? Entrar pela porta estreita. Não podemos nos desviar do caminho. Lembremos que a porta estreita é o próprio Cristo. Ele se identifica, né? Ele é a porta por onde passam as ovelhas. Lembremos do texto do bom pastor. Então, ele é a porta estreita. E nós somos chamados à vigilância. Por quê? Porque podemos facilmente deixar ou desviar do caminho de Deus. Podemos facilmente preferir a porta larga, que leva à perdição e nos afasta de Deus. O caminho com Deus é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Olhemos a história de Cristo. A história de Cristo é uma história de luta, uma história de dor e uma história de sofrimento. Então seguir Cristo é viver uma vida de sofrimento? Não. Mas não podemos querer uma vida onde, como nós temos observado na sociedade de hoje, regada aos prazeres, à busca do dinheiro, à busca do prazer, da mentira, da injustiça, tudo aquilo que nós temos observado no mundo de hoje. A ideologia do mundo, que tem como princípio uma cultura de morte, tem arrastado milhares e milhares e milhares para a porta larga. Nós temos que ir na contramão disso. Devemos buscar sempre a porta estreita. Uma porta que, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma certa dificuldade de passar por ela, porque ela exige condição. Muitas vezes, nós temos que abrir mão de determinadas coisas. Coisas que, sem dúvida nenhuma, no primeiro momento, podem até nos trazer uma certa alegria ou satisfação, melhor dizendo, mas que muitas vezes podem se tornar posteriormente um veneno para nós. Por exemplo, a alegria de possuir bens materiais, ou a busca pelo dinheiro, ou tantas outras coisas que no primeiro momento trazem uma certa satisfação pessoal, mas que depois acabam se tornando um veneno porque nos escravizam. É aquela coisa, né? É doce no começo e amargo no final. Então, devemos sempre ter isso em mente, queridos irmãos e irmãs. O pecado nos arrasta para a porta larga. A vida de santidade mediada por Deus através da ação do Espírito sempre nos chama para a porta estreita. Que nós possamos, sim, fazer alguns sacrifícios, limitando muitas vezes os nossos desejos, entrando em contato com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, para que possamos corrigi-las, a fim de que não sejamos arrastados para a porta larga. Busquemos sempre a porta estreita, ou seja, busquemos sempre Cristo. Ele que é caminho, verdade e vida. Se nós almejamos entrar no reino dos céus, a porta é Ele, o caminho é Ele. É através dele que nós alcançamos a salvação.
Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.